Enquanto você acha que está tudo sob controle, o sistema já está mostrando quem vai ficar para trás. E pode ser você, porque a realidade financeira de 2026 não é a mesma de 2020, não é a mesma de 2023, tudo mudou. E quem não se preparou está começando a sentir na pele agora. Você olha para a sua conta e percebe que o dinheiro não está rendendo como antes. Você vai no mercado e sai com metade das coisas que comprava há 3 anos pelo mesmo valor. Você recebe o salário e ele parece menor, mesmo sendo o mesmo número. E aí você pensa, o que está acontecendo? Deixa eu te contar o que está acontecendo. Está acontecendo uma mudança brutal na economia que vai separar quem se preparou de quem não se preparou. E os que não se prepararam vão ser expostos. Vai ficar óbvio quem estava fingindo que tinha controle financeiro. Segundo dados do IBGE, entre 2020 e 2026, o custo de vida de uma família brasileira aumentou aproximadamente 38%. Quase 40%, isso significa que o que custava R$100 agora custa R$138. E quem não aumentou a renda ou não se organizou está afundando sem perceber. Hoje, eu vou te mostrar exatamente como essa nova realidade está expondo quem não se preparou. E mais importante, o que você precisa fazer agora para não ser exposto também. A inflação que está destruindo o seu poder de compra. Vamos começar pelos números brutais. Em 2020, uma família de 3 pessoas gastava em média R$2.800 por mês para viver com o básico. Moradia, comida, transporte, contas essenciais. Em 2026, essa mesma família gasta aproximadamente R$3.860 por mês para ter o mesmo padrão de vida. Mesmo padrão, R$1.060 a mais. E aqui está o problema. Os salários não aumentaram R$1.060. Segundo o IBGE, o salário médio ajustado pela inflação, na verdade, caiu 4% no período. Isso significa que você está ganhando menos poder de compra e gastando mais para viver. É uma tesoura fechando. Agora vamos para a parte que dói mais. Se você ganha R$3.500 hoje, você consegue viver e até poupar um pouco. Mas se você ganha R$1.800, você está passando necessidade se não tiver organização financeira brutal. Porque o básico já custa mais que isso. E os investimentos precisam de aportes maiores agora. Se em 2020 você investia R$300 por mês e estava confortável, hoje você precisa investir pelo menos R$420 para ter o mesmo resultado real, considerando a inflação. Se você continua investindo R$300, você está, na verdade, investindo menos. E é exatamente por isso que o dinheiro está valendo menos. Cada real que você tem hoje compra menos do que comprava há 3 anos. E quem não se organizou financeiramente para essa realidade está sentindo o aperto agora. Vou te dar um exemplo concreto, né? Você ganhava R$3.000 em 2020, gastava R$2.500 e investia R$500. Confortável. Hoje, você ganha R$3.300, aumento de 10%. Mas seus gastos foram para R$3.450, inflação real. Você não consegue mais investir R$500, mal consegue fechar o mês no zero. E isso nos leva diretamente para o próximo ponto que está expondo milhões de brasileiros agora. A falta de educação financeira, cobrando o preço. Quem nunca aprendeu a lidar com dinheiro, agora em 2026, está começando a passar sufoco de verdade. Porque antes dava para viver de qualquer jeito, gastava tudo, mas dava. Agora não dá mais. Com a inflação alta, não podemos cometer o erro de comprometer nosso dinheiro com nada desnecessário. E também não podemos sair cortando gastos assim de qualquer forma. Por quê? Porque comida está mais cara, tudo está mais caro. E você precisa comer, precisa se locomover, precisa viver. E aqui está a minha armadilha cruel. Quem ganha entre R$1.600 e R$2.400 dificilmente consegue poupar e investir nessa nova realidade. A realidade mudou, a inflação disparou e viver está cada vez mais difícil. Segundo pesquisa do Banco Central, 71% dos brasileiros que ganham até R$2.500 não conseguem poupar nada em 2026. 7 em cada 10. Eles trabalham o mês inteiro e no final sobra 0. Às vezes fica negativo. E sabe qual é o pior? A maioria nunca aprendeu a lidar com dinheiro. Nunca aprendeu a fazer orçamento, nunca aprendeu a diferenciar necessidade de desejo, nunca aprendeu a investir. E agora essa falta de educação financeira está cobrando um preço alto. Vou te mostrar o que acontece. Pessoa sem educação financeira ganha R$2.000, gasta R$1.900 em coisas essenciais e mais R$300 em coisas pequenas, que acha que não fazem diferença. Delivery aqui, Uber ali, compra por impulso ali.
fecha o mês devendo R$200, entra no rotativo, paga juros. Mês seguinte, a dívida está maior. Pessoa com educação financeira ganha os mesmos R$2.000, faz orçamento rigoroso, corta o que pode cortar, sem afetar o essencial. Consegue viver com R$1.850. Sobram R$150 que investe religiosamente. Não é muito, mas é infinitamente melhor que dever R$200. E é exatamente por isso que 2026 está expondo brutalmente quem não tem educação financeira, porque antes a folga era maior, dava para errar, agora não dá. Cada erro custa caro demais, e isso nos leva para a próxima mudança que está pegando muita gente de surpresa: o impacto da tecnologia e as novas regras do jogo. Tem algo acontecendo que vai além da inflação. A tecnologia está mudando completamente como se ganha dinheiro, e quem não está prestando atenção vai perder espaço. Já está perdendo. Novas formas de ganhar dinheiro estão surgindo todo dia. Trabalho remoto, freelancer digital, criação de conteúdo, vendas online, serviços por aplicativo. São oportunidades que não existiam há 5 anos, e quem não se adapta fica para trás. Vou te dar exemplos práticos. Em 2020, se você era entregador, precisava trabalhar para uma empresa. Hoje você trabalha por app, escolhe seus horários, ganha por produtividade. Em 2020, se você queria vender algo, precisava de loja física. Hoje você vende pelo Instagram, pelo Mercado Livre, pelo TikTok. Mas aqui está o problema: a maioria das pessoas não está se adaptando. Elas continuam presas no modelo antigo. Um emprego só, salário fixo sem buscar renda extra, e enquanto isso, quem se adaptou está ganhando 2, 3 fontes de renda diferentes. Segundo dados do IBGE, 42% dos brasileiros têm alguma renda extra em 2026, 4 em cada 10, e esses 4 estão conseguindo se manter nessa nova realidade. Os outros 6 estão afundando. E aqui está a verdade dura. Essa nova realidade financeira não está pedindo licença. Ou você se adapta, aprende novas habilidades, busca novas fontes de renda, ou você fica para trás. E ficar para trás em 2026 significa não conseguir nem o básico. Vou te dar um exemplo de adaptação. Pessoa A trabalha 8 horas por dia, ganha R$2.500, chega em casa cansada e assiste TV. Pessoa B trabalha as mesmas 8 horas, ganha os mesmos R$2.500, mas chega em casa e trabalha mais 2 horas fazendo freela online, ganha mais R$800 por mês. Em um ano, pessoa A continua com R$2.500 lutando para fechar as contas. Pessoa B tem R$3.300, consegue poupar R$500 por mês e já acumulou R$6.000 em um ano. Mesma situação inicial. Resultados completamente diferentes. E é exatamente por isso que a tecnologia e as mudanças econômicas estão expondo quem não se mexeu, porque as oportunidades estão aí. Quem não aproveita não tem desculpa. E isso nos leva para o próximo ponto, talvez o mais brutal de todos: o fim da vida de aparência. Essa nova realidade está expondo brutalmente quem vive de aparência, quem gasta tudo em status. Roupa de marca, carro do ano, celular mais caro, viagens para postar no Instagram. Essas pessoas estão sendo expostas agora. Por quê? Porque manter a aparência ficou caro demais. Antes você conseguia parcelar tudo e manter a fachada. Agora os juros estão tão altos que as parcelas comem o salário inteiro. E aí não dá mais para fingir. Vou te contar o que está acontecendo. Tem gente que comprou carro de R$100.000 em 2022. Parcela de R$2.500 por mês. Só que em 2022 ela ganhava R$6.000 e gastava R$3.000 com o resto da vida. Sobrava R$500 depois do carro. Apertado, mas dava. Agora em 2026 ela continua ganhando R$6.000. Salário não subiu. Mas os gastos básicos foram para R$4.200 por causa da inflação. Carro continua R$2.500. Total, R$6.700. Ela não tem mais dinheiro. Está negativa em R$700 todo mês, entrando em dívida para manter o carro que comprou para status. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ter que vender o carro. Vai ser exposta. Todo mundo vai saber que ela não conseguiu manter. A aparência vai cair. Segundo dados da Serasa, o número de brasileiros que devolveram carros financiados aumentou 83% entre 2023 e 2026. As pessoas não estão conseguindo mais manter, a realidade está expondo a mentira. E não é só carro. É roupa cara que foi no cartão, é celular parcelado em 12 vezes.
É apartamento alugado caro demais para mostrar endereço bonito. Tudo isso está sendo exposto agora porque não dá mais para sustentar, e aqui está a verdade brutal. Dívida versus realidade financeira. Muita gente vivia de dívida achando que era renda. Parcelava tudo, usava limite do cartão, usava cheque especial. E conseguia manter a aparência de que estava bem, mas agora os juros estão tão altos que a dívida cresceu mais rápido que a capacidade de pagar. E aí a casa caiu, virou bola de neve, e quem estava vivendo de aparência está sendo exposto violentamente. Quem está sobrevivendo e por quê? Mas tem gente que está não só sobrevivendo, como crescendo nessa nova realidade. E eles têm 3 características em comum. Primeira, controle total de gastos. Eles sabem exatamente para onde vai cada real. Tem orçamento. Cortam sem dó o que não é essencial. Não vivem de aparência. Segunda, múltiplas fontes de renda. Eles não dependem só do salário. Tem freela, tem venda, tem renda extra. Se uma fonte cair, tem outras. Terceira, investimento consistente. Mesmo com a inflação alta, mesmo com tudo mais caro, eles continuam investindo, mesmo que seja R$100, R$200 por mês. Eles não param. E sabe o que acontece com essas pessoas em 5, 10 anos? Elas saem dessa nova realidade difícil, porque construíram base, enquanto os outros continuam afundando. Vou te dar um exemplo final. Pessoa A ganha R$3.000, gasta R$3.200 tentando manter aparências. Está entrando em dívida todo mês, daqui a 2 anos vai estar com R$15.000 de dívida no cartão, pagando R$500 de juros por mês. Presa. Pessoa B ganha R$3.000, vive com R$2.700 cortando aparências, investe R$300 por mês. Daqui a 2 anos tem R$8.000 investidos. Livre, mesma renda inicial. Uma escolheu aparência e ficou presa. Outra escolheu realidade e ficou livre. E a nova realidade financeira de 2026 está expondo exatamente isso, a decisão que define tudo. Essa nova realidade financeira não está pedindo opinião, ela chegou e vai continuar. A inflação não vai voltar para 2020, os custos não vão cair, a vida não vai ficar mais fácil. Então você tem 2 escolhas. Primeira, você continua vivendo como se nada tivesse mudado. Continua gastando igual, continua sem controle, continua vivendo de aparência. E aí você é exposto. Suas dívidas crescem, você não aguenta e todo mundo vê que você estava fingindo. Segunda, você aceita a nova realidade, corta aparências, aprende a se controlar, busca renda extra, investe o que sobra e constrói base sólida que te protege. E aqui está a verdade final. Daqui a 3, 5 anos vai ficar muito óbvio quem escolheu o quê. Os que escolheram a aparência vão estar quebrados, endividados, desesperados. Os que escolheram realidade vão estar estáveis, com patrimônio, com opções. A nova realidade financeira vai expor quem não se preparou. A pergunta não é se vai expor, é se você vai ser exposto ou se vai ser um dos que se prepararam. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente preparado. Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.